Muito bem, nós estamos aqui nessa tarde, né? E a gente quer esclarecer algumas coisas sobre o que acontece na vida das pessoas que pregam a palavra, né? E que às vezes dão um mal entendido no sentido em que estão pregando, aonde as palavras fogem da mente, a situação ela sai do controle da vida da pessoa. Só que nós, como pregadores da palavra de Deus, a gente não quer se lamentar por isso, porque Deus ele sabe da situação de cada um, da pessoa, né? Ele sabe o ego interior de cada um, né? E sabe até onde ele pode usar. E ontem nós estávamos pregando ali na igreja do Campeche, né? E sobre o Salmo 46. Eu quero dizer para os irmãos que estão me assistindo agora nessa tarde, né? Onde estou gravando esse vídeo, né? Que eu já preguei sobre o Salmo 46. E realmente foi muito diferente de ontem. Ontem eu mesmo não conseguia entender o que estava acontecendo, pois fugia as palavras, fugia as letras, fugia tudo. Ninguém conseguia entender, ao ponto de eu não conseguir entender, mas também não vou questionar com Deus, né, sobre isso. A verdade é que o Salmo 46, ele é um salmo, ele é escrito, endereçado para determinada pessoa. Nós temos salmos de Davi, nós temos salmos de Asaf, e aqueles ali eram dos filhos de Coré, os regentes da banda, endereçado ao rei Ezequias. A palavra de Deus ela diz assim, ó, o Salmo 46. Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. E no versículo 5, onde foi citado, a Bíblia ela diz que Deus está no meio dela, né? Foi isso que foi lido ontem. Esse salmo, eu quero dizer 3 verdades sobre eles, a qual fugiram da minha mente ontem. Eu posso afirmar para vocês. A primeira verdade é que Deus está no controle. A segunda é que Deus ele propõe a situação que você está vivendo. E a terceira é a que está escrita, é que Deus está no meio dela. Quando nós olhamos para o Salmo 46, nós vemos que ele automaticamente, a narrativa dele é endereçada a um rei. Alguém que está sendo oprimido, alguém que está sendo desvalorizado, alguém que está colocando a sua fé em ação, e diante de toda essa situação, o inimigo de nossas vidas, ele com certeza vai usar alguém para desmerecer as nossas vidas. No livro de 2 Reis, no capítulo 18, podemos ler a partir do versículo 1, a gente vê a figura de Ezequias. Uma pessoa que ele começou a reinar muito jovem. E ele citou no seu coração, ele propositou no seu coração em querer fazer aquilo que era reto aos olhos de Deus. Querer fazer aquilo que era perfeito aos olhos de Deus. Os irmãos sabem que perfeição, ela só está em Jesus Cristo. Mas quando eu e você, nós nos colocamos diante de fazer alguma coisa perfeita para Deus, o Senhor, ele automaticamente, ele se encarrega de fazer com que eu e você venhamos a fazer o melhor para Deus. Só que às vezes o meu melhor para Deus, ele não é o melhor que você esperava. Ele não é o melhor que fulano espera, que ciclano espera, que beltrano espera. Talvez o melhor que você espera, talvez seja algo material,
Talvez seja algo que seja uma palavra que venha dizer assim, oh glória, oba, oba, culto abençoado. Mas talvez o melhor, talvez seja aquela pessoa que vem ouvir quietinho a palavra de Deus. Escutar e memorizar a palavra de Deus. Mas no caso de Ezequias, ele queria fazer algo diferenciado. Ele queria dar um tratamento diferenciado para as coisas de Deus. Porque se nós olharmos ali os versículos a seguir do livro de 2 Reis, o 18, nós vamos entender que esse homem, ele tirou todas as coisas ruins que estavam na presença de Deus. Ele fez com que tudo que fosse, que não era agradável a Deus, aos olhos de Deus, que não cheirasse bom nas narinas de Deus, que os seus pais tinham feito, a situação que eles estavam ali fazendo, ele tirou da presença do Senhor. Por quê? Porque na verdade Deus era com ele. O Espírito do Senhor era na vida dele. E eu quero dizer para você nessa noite, que vai me escutar através dessa mensagem, que não adianta nós pensarmos coisas que às vezes agradem aos nossos olhos, que venham encher o nosso ego, a nossa situação, mas nós temos que ver lá no profundo o que verdadeiramente está agradando a Deus através das minhas atitudes. Porque Ezequias, ele não queria mostrar somente o exterior, aquilo que os olhos pudessem ver. Uma cidade que talvez era próspera, talvez era viavelmente abençoada aos olhos das pessoas que viam, assim. Porque você sabe, né? O diabo, ele está ao derredor. Então ele está fazendo com que esse reino, essa cidade, esse mundo, esse jardim, como podemos dizer, jardim do inimigo, ele pareça bem aos olhos daqueles que venham andar aqui. Mas talvez aos olhos do Senhor não está certo. E Ezequias, ele via aquelas situações ali que os seus pais ali, o rei anterior ali, o rei Acás, né? Então, a gente pode contemplar ali a difusão que tinha Ezequias entre os reis anteriores, porque ele queria fazer diferente. E ele começa a trabalhar na diferença. E o interessante é que quando eu e você começamos a fazer algo diferente, no tocante do meu e do teu coração, para o Senhor, eu quero dizer para você que o inimigo, ele não vai ficar quieto. Porque aí nós estamos trilhando no jardim do inimigo. Nós ainda estamos nesse mundo. Nós somos santificados pela palavra de Deus e glorificados pelo Filho que morreu pela minha e pela tua vida na cruz do Calvário. Mas ainda nós não somos santos por completo. Por isso nós temos que correr uma corrida que o apóstolo Paulo, ele incita que nós temos que correr para o prêmio que nos espera. E como é que eu e você nós vamos correr para o prêmio que nos espera? Nós vamos correr para uma corrida espiritual. Nós vamos começar a fazer as coisas espirituais dentro da nossa casa. Nós vamos começar a fazer uma limpeza espiritual dentro da nossa casa, dentro da nossa alma, para que isso venha agradar ao Senhor, para que isso venha dar uma direção na nossa vida, dar um dimensionamento na nossa vida, para que nós podemos entender e ver a verdadeira ação do Senhor na nossa vida. Mas nem tudo aquilo que nós fizemos de perfeição, colocamos aos pés do Senhor, para que nós queremos fazer as coisas perfeitas diante dos olhos do Senhor, não é fácil. Eu digo para você, nessa tarde, que está me ouvindo aqui, que não é fácil. Sabe por que não é fácil?
Porque quando você começa a fazer as coisas certas para Deus, dar uma direção, trazer as coisas de dentro para fora e não de fora para dentro. Tentar mostrar o interior, porque Deus, Ele quer ver a mudança de dentro para fora. Ele não quer ver um interior bonito, você de terno, gravata, a irmã de saia até os pés e mostrando ali uma coisa que de repente lá no profundo, lá você não está legal. Você não está limpo diante de Deus. E Deus, Ele quer a mudança. Você lembra quando Elias foi para o deserto, quando ele foi ali, que ele disse que não era melhor do que os seus pais e que a situação dele já se agravava a cada dia mais, e ele foi e deitou. O Senhor, ele levou o quê para Elias? Ele levou um pão cozido através dos corvos. Para você entender que Deus, Ele podia levar outra coisa, podia levar outro tipo de alimento, mas Ele leva um pão cozido. Por que cozido? Porque o cozimento das coisas, ele é de dentro para fora. Eu quero dizer para você nessa noite, nessa tarde, que Deus, Ele nos cozinha. Porque Ele quer ver a essência das nossas vidas de dentro para fora. Não adianta você mostrar um interior bonito, uma vida maravilhosa, sendo que dentro está tudo estragado. Ezequias, ele queria algo diferente, ele queria mostrar para o Senhor no profundo, é tanto que ele vai na casa do Senhor. Ele limpa o altar, ele chama os sacerdotes, ele faz tudo. Porque não adiantava limpar a cidade por fora, pintar muro, construir muro, isso, mais aquilo, mostrar para o povo que a cidade estava bonita por fora, não. Ele queria mostrar o interior. E Deus, nessa tarde, Ele está querendo conhecer o teu interior. Como é que está o teu interior? O meu eu sei. Eu tento pregar a palavra de Deus. Às vezes eu não sou compreendido. Mas eu tento. Eu me esforço. E Deus, Ele sabe da minha situação. Por isso que eu estou aqui nessa tarde. Por isso que eu estou aqui nessa tarde, fazendo esse vídeo, mostrando para você que às vezes nós não somos compreendidos. Mas Deus, Ele quer te compreender. Deus, Ele quer te compreender nessa tarde. E você entende que Ezequias, ele fez. Só que chega um certo ponto, ele veja ali a situação que Israel estava vivendo, a cidade do norte, reino de Efraim e reino de Judá, a qual foram divididos, né? Então ele veja a situação, Israel sendo levado cativo, o rei da Assíria, que era o anterior a Senaqueribe, Salmanasar, levando cativo o povo de Israel, o rei, e ele fica assim atônito. Eu calculo, a Bíblia não diz ali, porque a Bíblia só diz que ele deu os tesouros da casa do Senhor. Ele tirou os tesouros da casa do Senhor. E a Bíblia não diz o porquê dessa situação, mas eu calculo que talvez ele ficou igual a Elias. Pô, Senhor, eu fiz tanto para ti, Senhor, olha só, Deus. A Bíblia não diz isso, mas eu conjecturo. Deus, eu limpei a cidade, eu fiz o que era melhor para ti, Senhor, e agora, Senhor, o que eu devo fazer, Senhor? Talvez ele vai numa atitude de desespero ali, ele arranca os umbrais, as portas de ouro do templo do Senhor, e ele vai, ele leva para Laquis, que é uma cidade portuária, uma cidade de facilidade. E Deus, Ele não vê isso como
uma situação um pouco mais adiante, você vai entender que Ezequias, ele adoece, sim. E nós não entendemos o porquê da doença de Ezequias. É porque ele queria se livrar do problema facilmente. Mas saiba que você fez as coisas certas para Deus. Nós continuamos fazendo as coisas certas para Deus. Ezequias, ele fez o que era certo para Deus. Mas como nós somos seres humanos, a gente sempre vai achar que tem um lado mais fácil. O apóstolo Paulo foi assim. Quando ali, antes de chegar à visão do varão da Macedônia, ali em Atos 16, 9, ele tenta entrar em 2 cidades, o Espírito de Deus não deixa que ele entre ali. Aquelas cidades eram cidades bonitas, cidades fáceis de entrar, localização. Nós sempre tentamos ir pelas coisas